Ir ao açougue às vezes parece uma tarefa simples, né? Mas aí a gente chega lá e parece mais uma expedição em território desconhecido. A verdade é essa. Mas e se existisse um mapa para essa jornada? Um mapa oficial mesmo, que transforma toda essa confusão em clareza. Quem nunca, né? Chegar ali diante de tantos nomes, tantos cortes, é super comum a gente se sentir um pouco perdido. Acém, paleta, peixinho, cruz machado. De onde é que vem tudo isso? Como uma coisa se encaixa na outra? É uma boa pergunta. Pois é, para colocar um pouco de ordem nesse universo, lá em 1988, o Ministério da Agricultura publicou uma portaria que basicamente padronizou os cortes de carne bovina no Brasil. Ou seja, eles criaram um mapa definitivo da carne. E é exatamente esse mapa que a gente vai seguir aqui. Primeiro, vamos dar uma olhada nesse projeto da carne. Depois, como se vai da carcaça até os quartos. Aí a gente explora o quarto dianteiro, dá um zoom para desvendar a paleta, entende a anatomia de um corte específico e, por fim, vamos conversar sobre por que essa padronização toda é tão importante. Vamos nessa! Então vamos começar pelo começo, pela gramática fundamental do açougue. É isso mesmo, antes da gente chegar nos bifes, sabe? A gente precisa entender como o animal inteiro é dividido de forma bem metódica nas suas maiores partes. E tudo começa aqui, ó, com a estrutura básica do animal. Esse esqueleto é, literalmente, a base onde todos os cortes são definidos, são separados. É como se fosse a geografia fundamental dessa nossa exploração. Bom, o primeiro termo técnico que a gente precisa ter no nosso mapa é carcaça. De acordo com a norma, a carcaça é o animal depois de já ter passado por todo o preparo. Ou seja, sangrado, esfolado, eviscerado e já sem a cabeça, as patas e o rabo. Em outras palavras, é o animal prontinho para o açougueiro começar o trabalho. E esse processo de desmontar o boi, ele segue uma lógica bem clara, sabe? A carcaça inteira é dividida em duas meias carcaças, depois cada meia carcaça é separada em 2 quartos, é bem sistemático, sempre do maior para o menor. Vamos lá. O primeiro passo é um corte longitudinal, bem preciso, que segue toda a coluna vertebral do animal. O resultado? 2 metades perfeitamente simétricas. São as meias carcaças. Isso facilita demais o manuseio e já prepara o terreno para o que vem a seguir. Logo em seguida, vem a segunda grande divisão. É um corte transversal feito exatamente entre a quinta e a sexta costela. Esse corte separa a meia carcaça em 2 partes, o quarto dianteiro e o quarto traseiro. E olha, essa divisão é fundamental, porque os cortes que saem de cada uma dessas seções têm características e usos culinários muito, mas muito diferentes. Ok, agora que a gente já tem o panorama geral, vamos dar um zoom na primeira grande região do nosso mapa. Vamos focar agora no quarto dianteiro. Então, o quarto dianteiro, que é toda essa porção da frente do animal, não é vendido como uma peça única, sabe? Ele é a origem de outras 2 peças principais, que são a base para os cortes que a gente efetivamente encontra no açougue. Essas 2 peças são a paleta e o dianteiro sem paleta. Esse dianteiro sem paleta, aliás, a gente conhece mais como acém. Mas hoje o nosso foco de exploração vai ser a paleta, que é uma área, olha, bem rica e complexa. Então vamos dar mais um zoom no nosso mapa. A paleta, como eu disse, é uma peça grande e agora a gente vai ver como ela mesma é desmontada para revelar cortes ainda mais específicos. Tecnicamente falando, a paleta é o conjunto de músculos que envolve a escápula, que é a pá do boi, e o húmero, que é o osso do braço. Simplificando tudo, é basicamente o ombro e o braço do animal. Essa peça grande, então, é refinada em 2 partes principais. A pá, que é a parte de cima mais carnuda, e o músculo do dianteiro, que é mais conhecido só como músculo mesmo, e que fica na parte inferior da perna. Pronto, agora a gente chegou no nível de detalhe final. É aqui que a gente vai conectar essa anatomia toda que estamos explorando com os nomes dos cortes que a gente de fato compra no açougue. Lembra da pá? Essa região do ombro? Então, ela é incrivelmente versátil. É dali que os açougueiros conseguem extrair vários cortes diferentes. E cada um deles tem uma textura própria, um nome popular. Isso aqui ilustra perfeitamente essa complexidade. Da mesma peça grande, a pá, saem cortes com formatos e texturas bem distintos, como o peixinho e o coração da paleta. Se a gente só olhar para eles, nem parece que são parentes, mas, na anatomia, eles são vizinhos. Agora, o mais legal? A tradução. A norma oficial nos dá os nomes técnicos, mas no dia a dia, cada corte pode ter um monte de apelidos, dependendo da região. O coração da paleta, por exemplo, pode ser chamado de cruz machado. O peixinho, de lagartinho da pá.
A raquete vira ganhadora, ou 7. É aqui que aquele mapa se torna uma ferramenta muito, muito prática. Vamos pegar o peixinho como exemplo para ficar bem claro. A definição oficial, bem técnica, é músculo supraespinhoso, a massa muscular localizada na porção anterior da espinha da escápula. Saber disso dá um entendimento real do que se está comprando. Vai muito além do nome popular. Bom, depois de mergulhar em tanto detalhe, vamos dar um passo para trás. E a pergunta é, por que criar um mapa tão detalhado? Qual é o propósito, no fim das contas, de toda essa padronização? O ponto principal é este. A padronização cria uma linguagem universal. Ela garante que um corte de paleta em São Paulo seja o mesmo corte de paleta no Rio Grande do Sul. Isso gera consistência para o mercado, facilita o comércio e, o que é mais importante, empodera quem consome, dando conhecimento e confiança na hora da compra. No fim das contas, essa norma lá de 1988 não é só um documento burocrático, sabe? É um sistema bem inteligente que pega a complexidade da anatomia de um animal e traduz tudo isso em um guia prático, um mapa claro que abre um mundo de possibilidades culinárias. Com esse mapa em mãos, a próxima visita ao açougue pode se transformar numa nova aventura. Agora, sabendo de onde cada corte vem, fica a pergunta: que novo território culinário dá vontade de explorar?